O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas. O tema está parado na corte desde 7 de junho, data em que o ministro André Mendonça pediu vistas. O placar da votação até o momento ficou em 2-1 contra a continuidade da regra do Marco Temporal. Votaram contra os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin e a favor o ministro Nunes Marques. E por que esse tema importa para o agronegócio do Brasil? Principalmente porque, se o marco temporal das terras indígenas deixar de existir, há possibilidade de aumento na demarcação de áreas indígenas no território brasileiro e sobreposição com regiões já consolidadas de produção agrícola que contam com titulação de terras. Há risco de aumento da insegurança jurídica para a propriedade privada, além do risco de conflitos no campo. Um estudo elaborado pelo Observatório Jurídico do Agro, LACNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, aponta que caso o STF invalide o marco temporal, as áreas demarcadas no Brasil passariam de 14,1% para 27,8% do território brasileiro. Isso quer dizer um aumento de 117,12 milhões de hectares. Isso porque seria invalidada a regra que diz que a demarcação de uma área para a comunidade indígena ocorrerá para quem estava na terra em outubro de 1988. Hoje, o percentual do território nacional destinado a terras indígenas já equivale a áreas de países como Portugal, Espanha, França e Suíça somados. Com as novas áreas que poderão ser comprometidas, a gente vai ter que somar áreas equivalentes ainda à Alemanha, à Inglaterra, à Itália, à Grécia, à Hungria e à Sérvia. Eu conversei com diferentes fontes do setor agro e eles me disseram que têm expectativa de que o STF acabe com o marco temporal das terras indígenas. Caso isso de fato ocorra, há ainda a possibilidade de que o Congresso aprove uma nova lei para criar o marco temporal das terras indígenas. O texto ele já foi aprovado na Câmara e agora ele tramita nas comissões do Senado. Se ele passar na casa, ele vai precisar da sanção do presidente da República, Lula. Eu espero estar errada, mas eu não tenho boas expectativas com o desfecho do marco temporal, que pode sim ser extinto pela corte, já que os ministros decidiram revisar uma decisão já tomada pelo próprio STF. E se isso de fato acontecer, vai aumentar a pressão sobre o Congresso, que vai precisar ser célere para evitar brechas importantes nas regras de propriedade privada no Brasil.